Ontem, o Lula participou do Flow Podcast e foi um recorde de audiência até para eles. O programa teve 1 milhão de acessos simultâneos no YouTube e ainda conseguiu um feito de quebrar o recorde que Bolsonaro já tinha feito em agosto, quando ele conseguiu 500 mil visualizações em uma live de 5 horas. No Flow Podcast, o Lula teve 1h30. Ele estava solto, falou, alfinetou, estava alfiado, meteu o dedo na cara. E o mais importante, ele se aproximou do cara comum, o que assiste, o que vive os problemas reais que o próprio Lula falou durante o programa. Você veja quanto cresceu a economia. O Bozo fica dizendo todo dia, não, porque a economia está bombando, a economia está bombando. Eu não sei se está bombando no cartão de crédito dele, no cartão corporativo dele, sabe? Porque no povo, hoje foi divulgado, o Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano. Mas está no meio de uma crise, de uma guerra. Que guerra? A guerra não tem nada a ver conosco, cara. Porra, como é que não, cara? Não, querer jogar a culpa nossa na guerra da Ucrânia já é demais. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente. E ele foi muito bem nesse desafio. Ele passou com louvor em estar num ambiente relativamente hostil para ele. Isso pode mudar um pouco as coisas, em especial com os indecisos. E o resultado da pesquisa da Genial Quest, que saiu hoje, já está em linha com o cenário que a gente vem apontando aqui desde o começo do mês de outubro. Nos votos gerais, o Lula está com 49% e Bolsonaro está com 41%. Ambos variaram na margem de erro de 2 pontos, não saíram disso. Nesse cenário, o Lula pode estar com algo entre 51% e 47%. E o Bolsonaro pode estar com algo entre 43% e 39%. Mas no que realmente importa, os votos válidos, a coisa já deu uma mudada. O Lula, que estava com 54%, passou para 53%. E o Bolsonaro, que estava com 46%, passou para 47%. Foi uma variação dentro da margem de erro, que pode ser algo entre 55% e 51% para o Lula. Mas não se esqueçam, para que um esteja com mais, o outro precisa estar com menos. E o Bolsonaro está com algo entre 49% e 45%. O cenário acirrado que se projeta nesse segundo turno já está bem claro que vai ser muito semelhante ao que aconteceu no primeiro turno. E Bolsonaro sabe que as suas chances de virar existem, são reais. Porém, Bolsonaro não contava que o episódio das meninas venezuelanas viesse à tona. E esse episódio foi um golpe certeiro na campanha dele. Se foi um golpe para ferir de morte, a gente vai descobrir isso mais adiante. O Bolsonaro sentiu o golpe. E ele tanto sentiu isso que ele precisou gravar um vídeo para desmentir o que ele mesmo disse em outros 2 podcasts. A fala do pintou um clima pegou mal, mas pegou ainda mais mal a desculpa dele de que tiraram as falas dele de contexto. Se as minhas palavras, que por má fé foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas. Não foi tirado de contexto. Ele afirmou isso com todas as letras neste podcast aqui. São Sebastião, em Brasília. Parei numa esquina, tirei o capacete. Menina bonitinha, sábado. Posso entrar entre venezuelanas. Estavam se arrumando para quê? Para fazer programa. Para fazer programa. A fala das meninas venezuelanas assustou ele totalmente e a campanha dele também. E o Lula sabe muito bem disso. O Lula vai precisar explorar um pouco mais essa fala se ele quiser vencer a eleição no dia 30. A reta final da campanha, por outro lado, vai ter um espaço muito maior para o Bolsonaro na TV. O Lula decidiu que não vai no debate do SBT, que vai acontecer na sexta-feira, e o programa vai virar uma entrevista com o Bolsonaro no lugar. O Bolsonaro vai ter praticamente 2 horas em horário nobre na sexta-feira para ele falar o que quiser sem ser contestado. Vocês sabem como o SBT é uma emissora chapa branca, então vai ser isso que vocês vão ver. A campanha do Lula tem cometido alguns erros estratégicos. Por exemplo, a gente não está vendo da campanha do Lula uma movimentação de aliados nos estados e em alguns lugares específicos fazendo toda uma movimentação em campanha para ele. Enquanto isso, o Bolsonaro manda os seus emissários em campanhas ao redor do país.
Ainda que esses atos não representem um grande número de adeptos, a mensagem que isso passa é que ele está se esforçando mais para reconquistar o eleitorado que ele perdeu. E o Lula parece que está muito parado nesse ponto. Só que quando você fica parado demais num ponto, você acaba perdendo a hora. A campanha do Lula está se concentrando aonde ele está mais fraco. Mas nem sempre isso pode ser desse jeito. Ele precisa de muito mais engajamento de seus apoiadores. A Simone Tebet até conseguiu um feito quando ela conseguiu o apoio de várias personalidades do agronegócio. Mas o Ciro Gomes simplesmente sumiu. Ele não quer falar nada e, inclusive, a própria Simone Tebet revelou que ele não respondeu uma mensagem que ela mandou cobrando ele a participar de um ato pela democracia. Ciro simplesmente finge que não é com ele, igual ele fez em 2018. A participação do Lula no Flow Podcast abriu um leque de possibilidades para ele, mas as fragilidades dele vão ser muito exploradas nessa última semana de campanha. O Datafolha que saiu hoje mostrou que se o Bolsonaro tiver um pouquinho mais de tempo, ele consegue virar os votos. Ele e Lula estão empatados no limite da margem de erro, com o Lula numericamente à frente. Diz o Datafolha que o Lula se manteve estável com 49% dos votos totais e o Bolsonaro subiu para 45%. No limite da margem de 2 pontos que a pesquisa tem, Bolsonaro e Lula empatam em 47%. Nos votos válidos, a coisa não mudou a situação de empate. Lula tem 52% e Bolsonaro tem 48%. No limite da margem, ambos empatam em 50%. O Datafolha apontou que a rejeição do Bolsonaro continua em queda, mas ainda assim está em 50%. Lula também se manteve com 46%. Isso liga o sinal de alerta para ambas as candidaturas. O cenário de incerteza desse segundo turno segue firme e todos os institutos que analisamos essa semana também apontam esse empate técnico de Bolsonaro e Lula no limite da margem de cada um deles, com o Lula aparecendo numericamente à frente. Para o Bolsonaro, o animador foi a pesquisa espontânea, onde ele aparece com 44% das citações. Ele tinha 42% na pesquisa anterior. E o Lula passou de 48% para 47%. Essa informação é importante porque ela indica que o debate da Band pode ter mexido não com os votos do Lula em si, mas com os votos dos indecisos. Bolsonaro pode ter conquistado alguns indecisos com esse debate. Melhor o Lula rever a posição dele sobre o debate do SBT. Lula segue estável, não mudou nada da semana anterior para cá. Mas isso é uma questão de momento. E o Bolsonaro ainda precisa convencer de que ele é aquele cara paz e amor da televisão e não aquele cara que a gente vê na internet e muito menos o cara que governou o país por 4 anos. Já a aprovação do Bolsonaro se mantém estável, com 38% achando ele bom e 39% achando ele ruim, os mesmos números da semana passada. O Poder Data, que saiu hoje, mostrou um movimento semelhante como vocês estão vendo aí na tela. Bolsonaro queria deixar tudo no escuro e as pesquisas contaminadas. Até aqui, ele conseguiu esse objetivo. O Lula está com a campanha dele em alerta, com o sinal amarelo ligado, mas o Bolsonaro igualmente está. Porque agora só no dia 30 para saber. E até lá, as coisas podem mudar assustadoramente, como aconteceu no primeiro turno. Todos os votos que o Bolsonaro poderia capturar de Ciro e Simone, ele já conseguiu, tanto que ele levantou os números. Agora, para ele vencer, ele precisa tirar votos de Lula. Ele precisa convencer o eleitor que apertou 13 no dia 2 de outubro a apertar 22 agora. Ele tem essa chance de conseguir. Mas até lá, tudo ainda está muito, mas muito no escuro. Todas elas já estão muito alinhadas nesse cenário acirrado. E todas elas também têm indicado uma melhora nos 2 índices que indicam que uma virada de votos de Bolsonaro pode ser possível de acontecer, especialmente em cima da hora. Isso faz uma diferença na percepção que as pessoas têm dele. Por outro lado, as ações que o Bolsonaro tem feito não condizem com o discurso que ele está fazendo na campanha. Bolsonaro disse no debate da Band que ele não vai mexer no STF se ele for reeleito. Da minha parte, está feito o compromisso.
não terá nenhuma proposta. Mas, segundo alguns assessores próximos a ele, ele já afirmou que, se reeleito, ele vai fazer o possível para tirar os seus desafetos do STF. E o principal deles, o Alexandre de Moraes, é a sua prioridade máxima. Ele quer tirar o Alexandre de Moraes nos 6 primeiros meses de um possível novo governo dele. E Alexandre de Moraes ainda deu uma ajuda providencial para o Bolsonaro quando ele proibiu que o PT usasse o caso das meninas venezuelanas na propaganda de televisão. Esse é o perfeito caso de acuse os outros daquilo que você faz ou daquilo que você é. O Bolsonaro sabe usar muito bem isso. Agora, se o Bolsonaro paz e amor da TV e do pedido de desculpas vai ser suficiente para convencer o eleitor indeciso, saberemos mais adiante. Até agora, as pesquisas têm indicado que ele não conseguiu convencer para além da própria bolha dele. E só.